Alessandra Giannin aqui de novo com vocês, respondendo mais perguntas relacionadas às pessoas que moram aí no Brasil e estão querendo vir para a Europa, querendo vir para Dublin. Eu quero falar agora de visto. Porque o que acontece, às vezes eu recebo algumas perguntas do tipo, aí é frio? Como é que é o custo de vida? Porque eu tô pensando se eu vou pra aí, eu tô decidindo se eu vou pra França, eu tô decidindo se eu vou pra Austrália. Primeiro de tudo, você tem que decidir se você pode vir para cá, se você pode ir para a Austrália. Então a questão é, qual é o visto que você vai ter? Se você tem um passaporte europeu, lindo, você pode decidir para qualquer lugar que você vai, baseado na temperatura. Agora, se você não tem um passaporte europeu ou algum outro, se você só tem o seu passaporte brasileiro, a primeira coisa que você tem que decidir é qual é o visto que você tem, qual é o visto que você vai tentar adquirir. Então, visto de estudante é o que a maioria das pessoas usam. O visto de estudante aqui, na época que eu vim, era de 12 meses. Você tinha 6 meses para estudar, trabalhando 20 horas semanais, e mais 6 meses para trabalhar 40 horas semanais e viajar e fazer o que você quisesse. As regras, elas estão mudando, elas estão apertando a cada ano, porque tem muita gente vindo e não estudando realmente, e depois ficando ilegal e só trabalhando aqui. Então a última mudança que eu acompanhei mais de perto foi em 2015, quando alguns amigos meus vieram pra cá, e foi quando eles mudaram de 12 meses para 8 meses. Então agora vocês têm 6 meses para estudar e trabalhar 20 horas e mais 2 meses de férias que você pode trabalhar 40 horas, teoricamente. Porque é o seguinte, agora você só pode trabalhar durante as férias de verão, e num determinado período no final do ano, entre o Natal e o comecinho do ano, que você não tem aula na escola, que você está teoricamente de férias da escola, aí você pode trabalhar as 40 horas, porque afinal seu visto é de estudante, você está aqui para estudar, não tem como você trabalhar 40 horas semanais e fazer mais 20 horas na escola. Tem, mas é bem corrido, se você está realmente querendo estudar, então isso não vai acontecer, a não ser que seu inglês seja muito bom e você está só cobrindo essas 20 horas ali para você conseguir o visto. Então, nesse caso, você até consegue administrar, mas legalmente você não vai conseguir fazer isso. Alguns cafés, alguns lugares vão contratar você por 40 horas, mas tenha em mente que isso vai ser ilegal. A maior parte do tempo que você vai estar aqui, desses 8 meses, você só pode trabalhar 20 horas. O que, dependendo do lugar que você trabalha, é suficiente para sustentar, sim. E aí eu vou pro meu segundo assunto de hoje, que é a relação trabalho e se sustentar. Quando você vem pra cá, você tem que comprovar 3.000 euros, o que mais ou menos te daria 500 euros por mês nesses 6 meses estudando, se você não trabalhasse nada. Dá pra comer, com bastante economia, e para pagar um aluguel dividindo quarto com alguém, o que para algumas pessoas não é um problema, para outras pessoas é. Na minha opinião, para mim foi um problema, eu não quis dividir com ninguém, eu pagava 400 euros de aluguel na época, mas foi uma opção minha, eu queria fazer o intercâmbio mais confortável para mim, então eu aluguei um quarto, dividi a casa com outras pessoas, nunca me incomodei de dividir a casa, mas eu tinha um quarto só pra mim, que daí eu podia dormir a hora que eu quisesse, acordar a hora que eu quisesse, se eu quisesse acordar cedo e dormir cedo pra estudar, eu tava tranquila, não tinha ninguém me incomodando. Mas é importante você ter isso em mente, que você tem que trazer esses 3.000 euros e, dependendo do estilo de vida que você for levar, esses 3.000 euros não vão ser o suficiente. Além disso, até o seu visto sair, pode ser que leve 1 mês, 2 meses, e você tem que comprovar esses 3.000 euros quando você volta para a imigração para pegar o seu visto. Então eu super aconselho que você venha com uns 4,5 pau para você poder gastar nesse primeiro mês, e aí a hora que você for na imigração comprovar a grana que você tem, você ainda tem os seus 3.000 euros para comprovar. Então, se você tiver um inglês razoável, você consegue se comunicar, consegue conversar com alguém, fazer uma entrevista e arrumar um emprego de cleaner, lavar, limpar um pub, trabalhar à noite, ajudar a pegar copo, ajudar a lavar louça em algum lugar,
Mas é importante que você tenha em mente que você precisa se comunicar um pouquinho. Se você não fala nada de inglês, vai ser muito difícil de você arrumar um emprego. Então aí, nesse caso, venha com um pouco mais de dinheiro. Por experiência própria, eu posso dizer para vocês que se você tiver trabalhando 20 horas por semana e tiver uma graninha para pagar o seu aluguel ali, dá para se sustentar sim, o mercado é barato, então não precisa se descabelar. A única coisa é que se você não tem um inglês, pode ser que você demore um tempo para conseguir um emprego, então nesse caso venha com uma reserva um pouquinho maior. E assim eu encerro esse vídeo de hoje e no próximo vídeo eu vou falar especificamente com professores de educação física, porque muitos deles estão me perguntando como é que foi para arrumar emprego, como é que é com diploma. Então se liga aí se você é professor e aguardo o próximo vídeo. Eu vejo você lá. Beijo!